Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o CDS-PP apresentou uma proposta de substituição integral àquela que foi entregue e discutida em comissão. Em termos conceituais e também em termos dos pontos resolutivos, há algumas alterações que passarei a explicar. As razões por se ter alterado o preâmbulo prende-se com algumas indicações dadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de forma a precisar a linguagem que aqui estava, que era mais popular do que propriamente científica. Ou seja, quando se dizia que a temperatura do planeta aumentou 0,85 graus centígrados, que a Terra aqueceu 0,85 graus centígrados entre 1880 e 2012, de facto, o termo mais correto é dizer-se que a temperatura do ar aumentou 0,85 graus centígrados. Assim sendo, as sugestões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foram incorporadas no preâmbulo. Também o Instituto fazia referência a uma tendência que se tem verificado ao longo dos tempos, principalmente desde 1970, que tinha a ver com o número de ciclones no Atlântico e com a sua intensidade, referindo que não havia bibliografia que justificasse tal evolução. De facto, existe bibliografia, o que acontece é que não há uma tendência estatística clara que demonstre que se possa fazer uma previsão até final do século. O que é certo é que o número tem estado a aumentar. Não há uma tendência estatística credível que possa dizer com alguma fidedignidade que tal fenómeno acontece. São essas as razões que nos levaram a melhorar o preâmbulo do ponto de vista científico, de forma a precisar alguns termos. Por outro lado, e em comissão, foi difícil explicar o que é que se pretendia efetivamente com o ponto resolutivo número 1, que não se pretendia criar novos instrumentos de ordenamento do território e, de facto, depois de conversarmos na comissão e inclusivamente com o Partido Socialista, a redação que surge de um pouco deste consenso resultou na seguinte forma, que é no âmbito da elaboração ou alteração de planos sectoriais, bem como dos planos especiais municipais de ordenamento do território, seja atribuída especial atenção à salvaguarda dos solos, etc., etc. No fundo, aqui mantém-se exatamente as mesmas preocupações, a forma como se faz é que é ligeiramente alterada. Relativamente ao ponto 4, em vez de se centrar a exploração do potencial geotérmico apenas nas ilhas que, no nosso entender, teriam mais potencial geotérmico, abriu-se o leque para que o Governo Regional promova a investigação do potencial geotérmico por explorar em várias ilhas do arquipélago dos Açores. Por outro lado, depois do plano e orçamento, e uma vez que ele surge muito posteriormente à apresentação desta iniciativa, convinha também enquadrar que o que se pretendia no ponto 5, de facto, parte já está contemplada no plano e orçamento, que fica enquadrado, dando mais sentido àquilo que se pretendia atingir com este ponto resolutivo. Os outros pontos não mantêm-se exatamente tal como estão e, assim sendo, o ponto 10 acaba por ser eliminado porque acaba por ser enquadrado tanto no ponto resolutivo número 1 como no ponto resolutivo número 5. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, é estranho que a esquerda não ande de automóveis. É estranho que a esquerda não use a eletricidade vinda de centrais termoelétricas na nossa região. É estranho
que não esteja exatamente na pré-história. E, portanto, a questão, vamos nos centrar naquilo que interessa, e aquilo que interessa tem a ver com as alterações climáticas e tem a ver com as emissões de gases com efeito de estufa. Essa realidade atual, pertinente, preocupante, tem o contributo de todos. E tem o contributo de todos, quer dos países desenvolvidos, muito menos dos subdesenvolvidos, mas também tem aí uma pequena contribuição. E é preciso sabermos um pouco de história para percebermos que a União Soviética, a ex-União Soviética, era um dos maiores poluidores do mundo e que se negou a assinar o protocolo de Kyoto, que se exigia diminuir as emissões para os níveis de 1999. Isso quer dizer, é inconcebível que se venha dizer que o CDS é responsável pelas alterações climáticas globais. Haja paciência. Por outro lado, há aqui outra questão, é que, curiosamente, nos países comunistas atuais, como por exemplo na China, que é um dos maiores poluidores do mundo, o Partido Comunista vem a dizer que o CDS não contribui, é que é o principal responsável pelas alterações climáticas globais. Bom, isto não faz sentido nenhum. É evidente que já aqui fizemos propostas relativamente aos transportes. Interessa-nos e preocupa-nos que a gente pudesse diminuir as questões das emissões relativamente aos transportes, mas para isso precisamos ter combustíveis alternativos que não os combustíveis fósseis. Isto implica por termos mais fontes renováveis e que permita produzir no arquipélago uma energia limpa, como, por exemplo, o hidrogênio, produzida a partir de energia geotérmica ou outra fonte renovável. Ora, isso quer dizer que o capitalismo não é responsável, por mais que a gente queira, por todas as questões ambientais que o mundo tem. É evidente que tem contributos. É evidente que tem contributos. Agora, não pode a esquerda demitir-se das suas responsabilidades. Bom, a esquerda fóssil. A esquerda fóssil. Aquela. E, portanto, as questões tecnológicas são importantes, mas é evidente que têm que ser devidamente explicadas. Por outro lado, é evidente que as alterações climáticas globais pouco têm a ver com a desertificação, não se ligam diretamente. Por outro lado, Sr. Deputado Paulo Borges, a questão de que o Governo Regional esteja a estudar medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas é verdade. Mas o que acontece é que o Net Beyond não tem nada a ver com aquele ponto resolutivo que aqui apresentamos. Bom, nós estamos a falar naquele ponto resolutivo acerca das diminuições do metano, cujo potencial de estufa é 40 vezes superior ao dióxido de carbono. Logo, vamos distinguir duas coisas, o dióxido de carbono equivalente e o dióxido de carbono emitido por combustíveis fósseis. E, assim sendo, são duas coisas completamente diferentes e implica que é preciso estudar as várias vertentes. E sabemos que a região com uma produção agropecuária em grande escala, a quantidade de metano que é emitido é muito superior àquilo que é emitido em dióxido de carbono. E, portanto, é preciso fazer um esforço relativamente a essa questão. E que não tem nada a ver com os nitratos, porque, relativamente à agricultura e àquilo que se estuda relativamente aos nitratos, os nitratos são responsáveis pela má qualidade da água. Mas não são os nitratos que contribuem para o aquecimento da atmosfera nem para o aquecimento global. O que contribui são os óxidos nitrosos, esses sim, que têm um período de residência na atmosfera da ordem dos 500 anos. São duas coisas completamente diferentes e há que sabê-las distinguir. Bom, é evidente que esta proposta não vai salvar o mundo. Apenas poderá fazer é contribuir um pouco para a mitigação das alterações climáticas e contribuir também um pouco para a nossa proteção, para a proteção dos açorianos de alguns problemas que vão atingir certamente o arquipélago dos Açores. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apraz-me e satisfaz-me ver que o Governo Regional dos Açores se preocupa com esta temática e que as tenta incorporar
no Plano Regional para as Alterações Climáticas. É de facto pertinente e cada vez mais pertinente porque os cenários são cada vez mais preocupantes. Isso quer dizer que é de facto, no caso concreto das alterações climáticas, extremamente importante que todos colaboremos para o mesmo fim. Caso contrário, as emissões de cada um não têm qualquer significado em termos de alterações do clima no futuro, mas é efetivamente o conjunto de todos nós que fará a diferença. Relativamente a falarmos de emissões do século passado, tal qual como faz referência o deputado Aníbal Pires, é efetivamente ao século passado que temos que passar, porque as emissões de referência relativamente às quais todos os países têm que ter em conta são referências de 1999 e é essa referência que permitiu estabelecer o Protocolo de Quioto. Logo, é impossível não se falar do século passado, porque a referência das emissões é efetivamente do século passado, do ano de 1999.